Muito bem, uma ótima noite para você que nos acompanha, noite de sexta-feira, e aqui estamos nós com o nosso projeto, voltando dessa vez em uma sexta-feira para fechar a semana. Nosso agradecimento, a você que já está nos acompanhando, a você que vem chegando aos poucos também na nossa transmissão. Obrigado pelo carinho e também por acompanhar o nosso projeto. Esse é o nosso bate-papo, que tem um oferecimento, local de onde falamos, a Faculdade Cesurg. Conheça mais sobre a nossa faculdade no cesurgmaral.com.br. Também temos o oferecimento da Fato com Amor, flâmulas e balas personalizadas e feitas artesanalmente para decorar o seu ambiente e surpreender o seu cliente. Contato direto pelo Instagram da Fato com Amor. Também vamos com a Pó de Arroz, tudo em maquiagem e acessórios, na Barão do Rio Branco, próximo à antiga Delegacia de Polícia Civil aqui de Marau. Tanise Locatelli Esteticista, você bem consigo mesma. Serviços de maquiagem, corte de cabelo, design de sobrancelha, penteado, limpeza de pele, depilação facial, entre outros serviços. E também o Wave Criativa, o mar de oportunidades espera por você. E aqui estamos nós, dessa vez com muita satisfação e alegria, recebendo o professor Juarez da Silva. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite e uma boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os seus seguidores desse magnífico projeto que você tem aqui junto à Faculdade Cesurg. Aproveitar para parabenizar essa faculdade. Eu nunca tinha vindo aqui na parte interna, uma estrutura assim invejável, uma qualidade, uma organização, e principalmente ter também parabenizar por esse projeto e pela essa iniciativa que você tem aí de bater um papo com pessoas aqui da nossa comunidade de Marau. Pois é, professor, isso a gente acaba fazendo bastante, aquele bate-papo sobre determinado projeto, sobre determinada ação, tanto contigo como com os outros convidados, Mas hoje eu quero ouvir um pouco sobre a pessoa, o Juarez da Silva, um pouco da história, qual foi a caminhada, quantos sapatos calçou até chegar até aqui, professor. Conta um pouco para nós sobre o teu início de vida. Tu nasceu aonde? Tu não é marauense, né? Não sou marauense. Eu, na verdade, Guilherme, caí de paraquedas aqui em Marau. Eu sou natural, eu nasci em Santa Rosa, aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, e fui registrado em 3 de Maio, uma cidade perto aí de Santa Rosa. Com 8, 9 anos, eu fui morar para a cidade de Laranjeira do Sul, no Paraná, e lá fiquei muito tempo. Foi onde que eu conheci o Karatê. Com 14, 15 anos, voltei aqui para Marau. Na verdade, toda minha estrutura familiar, meu ciclo familiar se quebrou, Meu pai e minha mãe se separaram e meu pai ficou 25 anos, bem dizer, desaparecido, E a gente achou até que não estava mais vivo, Depois de 25 anos, ele apareceu aqui no município de Marau me visitar. E a gente tinha uma estrutura assim familiar e estrutura, Guilherme, financeira razoavelmente muito boa, e tudo isso foi para baixo, Então eu sou o filho mais velho da minha família, e nesse tempo acabei parando de estudar para ajudar minha mãe para criar os outros irmãos meus. E isso a gente acabou tendo uma dificuldade muito grande, de conseguir. Era muito cedo, tinha que trabalhar. Eu sou de uma geração que talvez poucos jovens hoje consigam saber o que é o carrinho de picolé, Uhum. Eu vendi muito picolé, Ao mesmo tempo que eu vendia picolé, eu também vendia frutas junto, na cidade de Laranjeira do Sul, para conseguir dinheiro pro sustento dos meus irmãos e da minha mãe. Nesse período também a gente ficou sem a nossa casa, a gente acabou indo morar num lugar mais difícil, um lugar que não era nosso, A gente teve toda uma história de vida assim um pouco complicada, Então eu fui uma criança que tive dificuldade, a gente acabou tendo dificuldade de comer, Eu acho que nem passar fome, mas a gente não tinha alimentação em abundância,
Então, muitas dificuldades. E nesse tempo eu parei de estudar para conseguir ajudar a minha mãe, né? E nesse tempo, quando eu tinha 14 anos e meio por aí, a minha mãe veio para a cidade aqui do município de Marau. Esse tempo, todos os meus irmãos foram morar com alguns tios da nossa família. Quantos irmãos? Nós somos em quatro irmãos, né? Eu sou o mais velho, né? São 2 meninas e 3 guris, né? Então, nesse período, Guilherme, minha mãe veio para Marau e me trouxe junto, né? Eu fui o único que vim para cá e comecei a trabalhar e também desenvolver o karatê que a gente sabia. Mas nesse período que eu estava em Laranjeiro do Sul, Laranjeiro do Sul não sei se ainda tem, né? Mas na época tinha 2 times de futebol, o Esporte Clube Operário e o Esporte Clube Comercial. Então tinha uma rivalidade do futebol muito grande. Meu pai fazia parte dessa diretoria e o meu pai sempre foi muito amante do futebol e ele queria que eu jogasse bola, né? E a única coisa que eu sei jogar é pedrinha na água, né? Então não foi feito para bola, né? E nesse clube comercial apareceu o karatê, né? Era um clube que hoje eu tenho uma referência muito grande, era um clube parecido com o nosso Eden Clube aqui, né? Apareceu o karatê com o professor Carlos, nunca mais esqueço, e foi paixão à primeira vista, né? Então eu queria treinar karatê e meu pai queria que eu jogasse futebol, né? Então não me dava dinheiro e nesse momento que eu comecei a vender picolé para arrumar dinheiro para pagar a mensalidade, né? Então ali que eu tive o primeiro contato. Quando eu vim para Marau eu já tinha esse conhecimento com o karatê, né? E foi aqui onde comecei os meus primeiros passos, né? Em 1988, em dezembro de 1988, dá para se escrever um livro de toda essa história, né? Mas estamos Esse aí, foi o né? começo. Esse foi todo o começo, né? Professor, até te interrompendo um pouco, tá? Para quem nos acompanha, tem na legenda já, né? Curta, compartilhe nossa transmissão e concorra então a essa camisa da Associação Shobukan de Karatê. Vamos até mostrar na imagem aqui, ó. Tem que pegar na câmera, né? Senão não adianta. Aqui, ó. Quem compartilhar a nossa transmissão, então, e curtir, tá valendo essa camisa da Shobukan. Professor, karatê, vamos até falar sobre esse tema um pouco, né? Karatê, a senhora até citou isso, né? Que talvez não tinha aquele incentivo no começo. Não é um esporte que as crianças, de modo bem geral, tá? Não vou generalizar, mas não tem aquele incentivo inicial para participar. Hoje em dia uma criança nasce, ganha o quê? Camisa do Grêmio, camisa do Inter, vai jogar bola. O karatê é um desses esportes que tem que partir o interesse dela própria, ou estou muito errado? Guilherme, eu acho que tudo isso é uma questão também de divulgação, né? Há anos atrás, quem era praticante da arte marcial de uma forma geral, né? Hoje, falando propriamente da minha arte, da minha vida, que é o karatê, eu experimentei todas artes marciais, várias artes marciais, e consegui me identificar com o karatê. Mas as artes marciais, se as pessoas conseguissem entender o benefício que tem no aspecto de formação e educação, com certeza nós ia ter um mundo mais humano, mais correto nesse sentido, né? Mas eu acho que é uma questão, hoje o karatê, as artes marciais de uma forma geral, eles estão muito divulgados, né? Então, para você ter uma ideia, antigamente se começava a trabalhar com crianças a partir dos 14 anos, né? Depois veio para 10, veio para 8, depois veio para 7, veio para 5 e hoje já está iniciando crianças com 4 anos, 3 anos e meio, né? O meu filho Emanuel começou com 3 anos a treinar karatê, né? Eu acho, Guilherme, que isso tudo vem conforme a divulgação, conforme o trabalho que está sendo feito, né? A gente precisa entender e isso é uma coisa, é o pilar mestre do trabalho do karatê aqui de Marau. O karatê é uma arte marcial, defesa pessoal, qualidade de vida, lazer, esporte, competição, mas, Guilherme, o karatê acima de tudo é formação e educação, né? E eu não abro mão desses 2 pilares importantes. Então, hoje é essa procura que a gente tem com crianças no karatê, justamente porque o karatê, principalmente em época de pandemia, o karatê entra como um aliado muito importante na parte terapêutica, né? E consequentemente na parte de formação e educação. Eu estou dizendo há um certo tempo, se a pandemia terminasse o mês que vem, eu não saberia onde que ia colocar todos os alunos
uma procura muito grande, Guilherme, na Shobokan. A gente tem uma lista muito grande, né? Você acredita que o mês de setembro você dá uma flexibilizada para a gente ter esse atendimento, né? Mas volto a dizer a você, eu acho que essa metodologia que a gente adota com o trabalho é o que atrai o interesse das crianças e principalmente dos pais, né? E você tem um retorno assim de curto prazo, principalmente no aspecto de perfil de conduta da criança, né? Isso é notável, certamente, né? Professor, voltando a falar sobre a tua história, eu sei que tu foi bombeiro por um bom tempo, né? E antes disso, tu chegou a trabalhar em alguma outra empresa que Marau, algum lugar assim? Eu trabalhei somente em três empresas aqui do município de Amaral, no qual tenho muito orgulho de ter trabalhado, né? Há um tempo atrás, eu fiz uma postagem nas redes sociais da minha carteira de trabalho, né? Então lá tem uma foto minha que parece um índio, né? Um índio Juruna. E eu tenho muito orgulho, né, Guilherme, de dizer que eu assinei minha carteira de trabalho com 13 anos. Naquela época podia, né? Hoje não pode mais. Então eu trabalhei em 2 empresas aqui na Perdigão, né? Hoje é BRF. Quando eu entrei trabalhar na Perdigão, faziam 4, 5 meses que a Perdigão tinha comprado do frigorífico Borella, né? Então todas as embalagens ainda pertenciam ao frigorífico Borella. Depois trabalhei na Metasa e depois, por último, trabalhei na GSI, na Agromaral. Antigamente era Ave Maral, né? E depois fiquei 18 anos nos bombeiros, né? Então, tu ingressou nos bombeiros em que ano, tu lembra? Eu entrei dia 1º de abril de 96 ou 97, eu não estou lembrado aí, né? Se alguém dos bombeiros está me escutando, principalmente o Paulo e o Valdecir, que são mais antigos aí, devem saber. Eu não me lembro, foi 1º de abril de 96 ou 97, não estou lembrado. Foi através de convite, interesse? Como que uma pessoa entra para os bombeiros? Bom, Guilherme, aquela época o negócio era complicado, né? Os caras arrancavam o teu escalpo, né? Você tinha que fazer toda uma preparação. Na verdade, eu estava em São Paulo, eu acho que foi em 96, se não me falha a memória. Eu estava em São Paulo trabalhando. Na verdade, eu fui para São Paulo porque nessa época o karatê no Rio Grande do Sul não estava... tinha toda uma desestrutura, né, de organização. Eu fui para São Paulo para treinar, para buscar um karatê mais puro, mais correto, mais organizado. E o objetivo foi para lá para ir trabalhar e também treinar karatê, né? E eu vim passar umas férias e me lembro que nem fosse hoje, o Paulo, que é o comandante, ele fazia um curso em Passo Fundo e a gente acabou se encontrando na esquina da cantina onde tem a Construarte, né? Eu acho que ele estava voltando do curso, né? Enfim, ele me disse, Juarez, tem concurso para os bombeiros. Para quem é mais novo, talvez não lembre, mas os bombeiros era ali perto na época. Isso, lá. Do lado da cantina? Isso, do lado da cantina, isso. Tinha fantasma lá à noite. Brincadeira, lá tem toda uma história de evolução, de projeto, de toda a estrutura do Corpo de Bombeiro tem ali aquela história, né? Claro, também bem antes, né? E ele me falou para mim, Juarez, a gente conhecia, né? Eles têm concurso. E acabei fazendo, né? Eu me lembro que toda a parte física a gente fez onde é o campo de futebol Carlos Renato Weber, né? Ali era um banhadão, né? E ali era o nosso preparo físico. Mas enfim, foi selecionado e fiquei todo esse tempo, no qual o Guilherme tem muito orgulho de ter falado que fui bombeiro. Não faz muito tempo, a minha esposa estava junto comigo, uma mulher me disse, professor Juarez, como é que eu faço para colocar meu filho nos bombeiros mirim? Já fazem quase 9 anos que saí dos bombeiros, né? E eu comecei a dar risada. A marca ficou, pelo menos. A marca ficou, né? Eu tenho muito orgulho, Guilherme, de falar, porque eu me tornei a pessoa que eu sou através dos bombeiros, né? O reconhecimento meu como Juarez, como profissional, com certeza vem... a instituição, né? Corpo de Bombeiro me ajudou muito. Então... esse tempo que eu fiquei lá, dá para escrever um livro, um monte de livro, né? E dá para contar muitas histórias do que fiz, do que não pude fazer, né? Então, tenho muito orgulho de ter passado por essa instituição e hoje me tornar o profissional que eu sou, principalmente no meu trabalho do Karatê e também, além de professor de Karatê, sou profissional da área de educação com muito orgulho, né? Então, com certeza, eu sou uma pessoa, Guilherme, que
desculpa a expressão, eu encho muito o saco dos meus alunos sobre o aspecto de gratidão, né? Eu sou uma pessoa que sou eternamente grato pelas pessoas que me ajudaram, que me empurraram, né? Então, por isso que hoje você tem que agradecer, né, por tudo isso, né? Falando do Corpo de Bombeiro, por ter passado por essa instituição que me tornou a pessoa que eu sou, né? E principalmente por todas as pessoas que me ajudaram em todo o começo do meu trabalho com o Karatê aí há quase 34 anos atrás. Então, é uma história bem interessante, né? Que a gente muitas vezes tem coisas que você vai falar, muitas vezes o pessoal acaba não acreditando, né? Mas enfim, o objetivo, né, de você ir para a guerra não é vencer a batalha, e sim sair vivo dela também, né? Sem dúvida. Bom, você que nos acompanha está convidado a compartilhar a nossa transmissão valendo essa camisa, então, da Associação Shobukan de Karatê, tá? Camisa verde, tu pode ver aqui na imagem, tá? Compartilha e curte, e aí será feito o sorteio ainda hoje. Um abraço, professor. Tem bastante gente aqui mandando o recado. Alci Giolo. Não, Alci, Tem a Isabela Sete, Ivone Soldá, Morgane Teló, Débora Cáceres, Felipe Catânio, João Túrmina, Maria Soranzo, José Elaine. Tenho muito orgulho de fazer minha filha fazer parte do Karatê. A Marga Maurina por aqui e também o Sandro Lombardi. São o pessoal que está participando por aqui. E muita gente curtiu também já o nosso programa. Tem a Rosane de Oliveira, Valdecir Pinheiro, Orlando Gazola, Marineuza Pizzi Locatelli, também o Odilon Marafon Cook, Silvane Rissardo, Serginho Souza, Rafael Pastre, Luciano Eusébio Vendrúsculo, Maria Soranzo, Rose Colombo, Nilton Malfatti, o Ivan Esgaraboto, lá de Caxias do Sul, nos acompanhando, José Luiz Rigo, Tassiane Bortoluz, Kleber Franceschi, Marli Romani, Glória Carnel Tibola, não para mais, viu? Alessandra Andressa Fioravanço, o Eduardo Almeida, nosso diretor de conteúdo aqui do programa, o Eduardo que agora não está presente, mas nos presta todo o apoio e suporte, o Alessandro Tibola, Elizabeth Oliveira, Frank Manera, Júlia Carraro, também a Michele Andretta, conhece? De vista. Também o Felipe Catânio, Luciana Soranzo, e são as participações que vão chegando por aqui. Professor, e como atleta, teve seleção gaúcha, teve seleção brasileira, teve Japão, fala um pouco do Juarez como atleta. Bom, Guilherme, olha só, isso são coisas de extrema importância, né? Isso é uma opinião minha de Juarez, né? Estava conversando até hoje com o Frank em relação a isso. Eu tenho muito orgulho, né, de ter passado por muitos anos junto à seleção gaúcha de Karatê, de ter levado o nome do estado do Rio Grande do Sul em competições de âmbito nacional, internacional, né? E em 2001 a 2005 pertenci para a seleção brasileira de Karatê. Não foi um período muito grande, né? Mas deu para sentir uma vivência muito importante dentro disso, né? Onde participei do campeonato sul-americano, campeonato pan-americano e o mundial de 2004 no Japão. Foi o auge ali? Dá para falar como atleta? Ali foi o auge, né? Eu me lembro que nem fosse hoje, Guilherme, quando eu falei para o sensei Alfredo, que é o responsável técnico do Karatê do estado do Rio Grande do Sul, que eu queria parar de competir, né? Eu parei de competir com 38 anos, foi em 2008, né? Ainda é muito cedo, né? Só que em um determinado ponto da minha vida chegou, ou eu ia ser atleta ou ia ser professor. O trabalho continuou crescendo muito e você não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? E nesse tempo eu queria parar de competir. E ele me respondeu por quê? Eu estava todo machucado, né? Não conseguia... Essa é a vida de atleta, né? Aquele tempo não se tinha muito recurso, né? Como você tem hoje, né? Sim. Ele me disse para mim, mas você não ganhou nada nesse tempo, né? Esse é o preço, né? Para você ganhar algum título, tem o seu benefício e tem o seu malefício, né? Então, atleta de rendimento e atleta de ponta, principalmente da luta, né? Das artes marciais de uma forma geral, tem um índice de contusão e lesão muito grande, né, Guilherme? Então, assim, você
ganha o título, né? Mas a lesão e a contusão vem atrás, né? Então, como a gente era um pouco mais novo, muitas vezes você não tinha o recurso, não tinha a chance de fazer um tratamento e como você era novo, o teu metabolismo absorvia, quer dizer, camuflava, né? E hoje com 4,8 vem as consequências, né? Mas, Guilherme, eu sempre falei assim, né? Eu acho que hoje, como técnico na Seleção Gaúcha já há muitos anos, a federação tem um critério muito importante, né? Muito criterioso nesse sentido, né? Então, hoje, para tu trabalhar, para tu exercer a função de técnico como a Seleção Gaúcha, você tinha que ter sido atleta, né? E também ter colhido o resultado. E nesse mesmo tempo você também tem que ter atleta que você formou do teu projeto, né? E a federação exige também formação superior na área da educação, né? Então isso me ajudou muito somar esse cargo dentro da federação. Afinal de contas, estou aí quase 14, quase 15 anos, né, junto com a Seleção Gaúcha, né? Então com certeza o currículo de atleta e formação de atleta somaram um ponto para estar nesse posto, né? Teve uma época também que me chamaram para técnica da seleção brasileira feminina, né? E me preocupei muito, né? Mas isso foi uma experiência muito grande para mim e com certeza, Guilherme, isso ajudou o nosso projeto do Karatê chegar onde chegou, né? Então, fui competir para tudo que é lado, né? E nessa época eu participei de um campeonato brasileiro que eu gosto de falar, é umas coisas que hoje você fala, muitas vezes as pessoas, mas será que aconteceu isso? Eu fui para um campeonato brasileiro em 96, em São José do Rio Preto, e imagina, sair daqui a São Paulo, cheguei no terminal rodoviário Tietê, meu Deus, aonde que eu tô aqui? E eu tinha feito um sanduíche lá, que a gente chamava de X-mico, né? Que era o pão com banana, e foi abrir para comer, tava tudo fermentado, né? Então, fui participar do campeonato, também meia dúzia de pontapé e soco, perdi e voltei de volta, né? E não tinha dinheiro, a gente não tinha recurso, né? Se tinha uma dificuldade muito grande de participar de eventos. Geralmente os campeonatos nacionais se acontecia no centro do país, que era Goiânia, Brasília, é uma distância muito grande, né? Muitas vezes tu ia para um campeonato desse 2 horas antes da competição, todo duro, né? Tu pegava um ônibus aí em Passo Fundo, os Pluma, tu chegava com a marca do ônibus nas costas e ia competir. Não tinha uma preparação, não dava tempo para descansar porque não se tinha dinheiro aí. Tomava uma meia dúzia de soco e pontapé nos beiços lá e não ganhava nada e vinha embora. Mas isso ajudou a gente a formar o nosso currículo, e quando a gente teve a oportunidade, quando a federação se estruturou e teve recurso, se foi investido, que ainda eu estava no ápice da idade, e é onde a gente conseguiu muitos títulos importantes, né? Então, títulos estaduais e nacionais até perdi um pouco a conta, né? Mas tenho 3 títulos sul-americanos, né? 2 de vice-campeão e 1 de campeão, e esse 4º lugar do Campeonato Mundial do Japão, que tenho muito orgulho, né? Então, naquela época eu fui o único gaúcho a participar do Campeonato Mundial. Se você me pedir, Guilherme, até hoje são 26 anos, 2004 para... não, 21. São 21 anos. De 2004 para cada 17. Oxi, 17 anos. 17 anos, mas enfim, tô eu aí. Eu tô misturando porque já são 21, 22 anos de faixa preta que eu sou. Se você me pedir para mim, e as pessoas me pedem, professor, qual é a sensação de olhar pro peito e ver a bandeira do Brasil entrar num campeonato mundial? Que eu já fui em jogo do Inter e Grêmio, o ginásio da Budokan no Japão, cheio de gente, até hoje não consigo explicar. Mas enfim, essas experiências somam muito para tornar a pessoa que a gente é, com certeza. Pesa mais entrar para competir com o símbolo do Brasil no peito? Ah, com certeza, né? Eu uns minutos antes de competir, me lembro que nem hoje, parecia que o coração, a bandeira se mexia do lugar, né? Uma palpitação muito grande, né? Um grau de ansiedade muito grande. Eu acho que você participar de um evento desse é só quem foi para lá, né? Nós tivemos o Douglas, a Cauane,
e o Frank, que participaram do Mundial na Irlanda, eles puderam perceber o que é a magnitude de um evento desse. É só você indo lá para ver, né? E esse campeonato mundial que eu tive do Japão, participaram 116 países. Eu digo, mas caramba, onde que saiu tanta gente, né? Então, eu acho, Guilherme, que o ganhar ou perder faz parte do processo, mas só pelo fato de você... porque você tem que ter coragem para entrar lá dentro, eu acho que você já é um grande campeão. E se vem o resultado, é melhor ainda, né? E como que é o Japão? Como que é chegar no Japão? Bom, aquela vez quando eu voltei do Japão, eu queria falar algumas coisas e o Carlito teve lá, né? Eu falei umas coisas lá e o Carlito não pode falar porque eu tive lá. Umas coisas assim muito, muito bacana, né, Guilherme? É um povo que tem uma educação, uma cultura. O Japão, se tu for ver, ele é um pouquinho maior que o estado do Rio Grande do Sul, o país um pouquinho maior, né? Guarda-chuva é de todo mundo, né? Guarda-chuva lá, bicicleta é de todo mundo, né? Olha, são coisas que a gente não esquece, né? Eu comprei um guarda-chuva lá, numa terça-feira chovia muito, e fui até pro hotel em Shibuya. Shibuya é uma província de Tóquio, digamos, é um bairro do centro, né? O Japão, naquela época, o Japão sofre uma poluição visual muito grande, né? Muito outdoor, né? Muito desenvolvido, né? E fui no hotel, coloquei o guarda-chuva e o Sensei Alfredo me disse, pode deixar o guarda-chuva aqui. Eu disse, mas vamos me levar o guarda-chuva? Eles, não vamos levar. Cheguei lá, o guarda-chuva não estava mais lá. Eu disse, meu senhor disse que ninguém pega aqui. Daí eles, não, pode pegar outro guarda-chuva. Bicicleta, a pessoa chegava lá, só se mudou agora, mas acho que não. A pessoa botava a bicicleta lá, pegava uma outra bicicleta e ia embora, né? As ruas, né, Guilherme? As ruas do Japão, me chamou a atenção, uma pessoa caminhando, caiu um papel, não me lembro o que era, um plástico, uma outra pessoa passou atrás, juntou, muito limpo, muito organizado. Um dia eu sentei no metrô de Shibuya, esse metrô de Shibuya é onde tem o Harachiko, né, o cachorro, né, que tem um filme, né? Sim. E lá tem a imagem, e essa imagem do cachorro é toda polida. Se tu olhar de frente, dá para tu se enxergar, porque o japonês gosta muito de animal, né? Sentei um dia no centro de Tóquio, digo, deve dar um acidente de trânsito. Dá nada, eles são muito organizados, né? Então, é um país que a gente com certeza tem que aprender muito. E para nós que o karatê é de lá, é o berço do karatê, é muito importante você conhecer. O ano passado, se não tivesse dado a pandemia, a gente já estava com o caminho encaminhado para ir para lá também novamente, né? Foram quantos dias lá na época? 16 dias, emagreci 8 quilos, porque Ave Maria. A comida, assim, o pessoal disse, o professor Juarez, o sushi, sashimi, né? É igual esse aqui? Não tem nada a ver, não é igual, não. Aquele lá é muito mais forte, é diferente, né? Então, um dia eu até falei pro Vinícius Aguiar, que mora no Japão, né, que é meu amigo, disse para ele, por favor, me leve no McDonald's que eu não aguento mais comer. Uma comida mais forte, mais apimentada, né? Mas nessa época, Guilherme, eu pesava 76 quilos, né? Eu voava, né? E eu tinha 26 anos, né? Então hoje, 48 anos, 100 e poucos quilos, daí cabeça pensa e o corpo não vai, né? É isso aí, agora são 8 horas 21 minutos, destacando a Faculdade CESURG. Conheça a nossa estrutura, agende tua visita guiada pelo cesurgmaral.com.br. Tanise Locatelli Esteticista, agende teu horário, serviços de maquiagem, corte de cabelo, design de sobrancelha, penteado, limpeza de pele, depilação facial, enfim, tudo sobre estética. Contato pelo 991430571 ou acesse a página no Facebook. Também vamos com a Fato com Amor, flâmulas e balas personalizadas e feitas artesanalmente para decorar o seu ambiente e surpreender o seu cliente. Contato direto pelo Instagram da Fato com Amor. Abração para o Eduardo, para a Sandriele. Também Pó de Arroz, tudo em maquiagem e acessórios na Barão do Rio Branco, próxima antiga delegacia de Polícia Civil aqui de Marau. Saiba mais pela página do Facebook também da Pó de Arroz. E o Wave Criativa da Júlia, o mar de oportunidades, espera por você, são os nossos parceiros aqui do programa. E você que nos acompanha, compartilha, não esquece, tá valendo essa camisa da Associação Shobukan de Karatê. Professor, foi um longo tempo, né, até a construção da sede atual da Shobukan, né? Antes, para quem não lembra, era na Júlio Borella.
Olha... Ou teve algum lugar antes ainda? Não, Guilherme, ixi, Maria, tem que pedir onde a gente não colocou o Karatê aqui, né? Eu lembro que era ali, então antes teve mais lugares ainda. Um monte de lugar. A nossa história, os pequenos passos nossos, começaram na Serpe, né, da Perdigão, porque eu trabalhava, né? Ali, se alguém de repente esquecer, por favor, me corrija, que a gente, uns tempos para cá, acaba ficando esquecido. Não sei se é sintomas de ser professor ou da idade, mas enfim, eu trabalhava na Perdigão e no campo, hoje onde tem o campo da Serpe, ali a gente começou a treinar, e depois de um tempo o presidente da Serpe, não me lembro, cedeu uma parte da Serpe, a parte interna, para a gente treinar, né? Ali os primeiros alunos foram o Sandro Pavão, Carlos Alberto da Silva, o Gilson, quem mais? O Ricardo Domenigini. Alguém vai lembrando, e se alguém está escutando, me ajuda aí, que foi os primeiros alunos. Então, isso em 88, há muito tempo atrás, né? Então, a gente passou por um monte de lugar aqui, né, Guilherme? Um monte de lugar. Ali onde você se refere, a Júlio Borella, a gente tinha embaixo da Claro, tinha isso. O dojo. Depois de um tempo a gente também fez uma parceria com o GEL, né, que onde cedeu um espaço que ficou muito tempo o Karatê sendo desenvolvido. Depois a prefeitura, com iniciativa do empresário Ademir Romani, construiu a sede onde nós temos. Era uma sede pequena, abaixo, a parte de baixo, e daí a prefeitura resolveu ampliar e fazer uma estrutura maior, e a gente ficou muito tempo treinando nos fundos do Círculo Operário, né? E hoje a gente tem uma sede exclusiva, né? Do estado do Rio Grande do Sul é a única entidade que tem uma sede exclusiva, que é a nossa, que é junto ao ginásio de esporte, que foi construído ainda na gestão do prefeito Zanquim, né? Ela é uma sede que tem toda a parte de baixo, secretaria, sala de espera, cozinha, vestiário, chuveiro, e a parte de cima, a parte de treinamento, são quase 100 metros quadrados. Mas está vindo projetos aí ambiciosos em relação à construção de espaço maior para o Karatê, porque você tem uma procura muito grande, né? Então, isso a gente agradece muito, né, Guilherme? Eu sou uma pessoa que sou consciente de todos os gestores públicos que passaram pela administração municipal. O Karatê Marauense é um projeto do governo municipal já há 18 anos. Todos os prefeitos que administraram o município de Marau sempre enxergaram o Karatê como um projeto de formação e educação, né? Então, agora, na administração atual do prefeito Iura e do vice-prefeito Rui Gouveia, tem aí um projeto bem importante aí para ampliação da nossa sede, né? Então, ali é o espaço nosso, e ele vai ficar, né, para sempre, eu acredito, né? Professor, até por curiosidade mesmo sobre o esporte, né, até para ter uma ideia da disparidade com outras modalidades, tem esportes que um atleta, digamos, tá na seleção brasileira, tá feito na vida. Questão financeira. No Karatê não é bem assim, infelizmente, né? Tem muita dificuldade, até tem situações de atletas que vão crescendo, são convocados, mas aí falta aquele apoio financeiro, né? Acabam abandonando o esporte. Tem isso ainda? Eu acho, Guilherme, que precisa ainda políticas, né? Uhum. Políticas voltadas para se profissionalizar mais isso, né? Eu acredito que hoje a gente é consciente, hoje esportes de massa, que é o futebol, o vôlei, né, e outros esportes, mas hoje o Karatê é uma arte marcial muito praticada no mundo todo. Hoje, tu pegar as artes marciais, hoje tem muito praticante, né? Se você for ver aqui no município de Amaral, do Karatê temos Jiu-Jitsu, né, temos Kickbox, temos Muay Thai, temos MMA, e tem público para todo mundo. Aqui, muita gente aqui no município de Amaral pratica arte marcial. Hoje Marau é uma referência de praticante de artes marciais para o estado todo, de organização, de profissionais sérios, né? Todos os profissionais que trabalham aqui no município de Marau com o ensino das artes marciais são todos profissionais sérios e principalmente federados, credenciados, trabalham uma arte marcial fundamentada, né? E principalmente registrada, né? Então, eu acho, Guilherme, que o primeiro passo é o Karatê virar esporte olímpico, né? A gente estava torcendo agora com as Olimpíadas, né? A gente até hoje não consegue imaginar por que não teve
atletas brasileiros, porque o seletivo era continente, né, e não teve nenhum brasileiro. A gente tem brasileiro muito bom. O karatê do Brasil é um karatê um dos melhores da América do Sul, né, e a gente não conseguia entender não ter um brasileiro lá. E o karatê teve como demonstração, né, e a gente achava que 2024, Paris, estaria como oficial. Então a gente sente muito com isso, porque se chega a virar esporte olímpico, com certeza se profissionaliza também, né? E também tem que ter um cuidado muito grande para que não se vire só esporte, que não se perca a essência, a tradição de formação e educação, né? Mas, Guilherme, a gente já passou problemas muito mais dificuldades muito maior, né? Então hoje o nosso projeto Karatê, você tem esse apoio, é um apoio invejável por parte do município de Amaral. O município de Amaral investe muito recurso no nosso projeto do Karatê, a gente não pode reclamar disso. E o que começou a aparecer muitos patrocinadores, né? Começou a aparecer muitas empresas investindo nesse projeto nosso, né? Então eu acredito, Guilherme, que assim não vai 4, 5 anos se profissionalize muito bem, de que a pessoa consiga somente treinar para buscar o resultado, né? E que o atleta seja reconhecido, né? Que ele não precisa estar se preocupando que tem que trabalhar, que tem que cumprir com outras obrigações, né? O atleta profissional, ele tem que ter esse reconhecimento, né? Tem muita gente que só faz isso, dedica a vida para o esporte, treinando e competindo, ou não? Não tem isso ainda no Brasil? Pode ser até que tenha, né, Guilherme? De repente uma empresa, uma faculdade que invista nesse atleta para conseguir, até tem. Mas no aspecto de investimento público, né, da esfera federal, estadual e municipal, não se tem ainda isso, né? De repente algum patrocinador oficial de marca que invista no atleta dentro do karatê até tem, mas não tem muita gente não, né? Então a gente precisa reformular essas políticas públicas, né? O Brasil precisa se trabalhar, voltar ao Bolsa Atleta que se tinha, que era um incentivo muito bom para os atletas. Se tinha um Bolsa Atleta estadual, nacional e internacional. A gente teve atletas nossos que conseguiram essas bolsas e depois o governo federal acabou tirando, né? Então não se tem como, viu, Guilherme? Não se tem como ter resultado se você não tem investimento no que diz respeito a recurso. E um atleta, para ele ter resultado, ele tem que ter um acompanhamento de vários profissionais, e o atleta ele tem que ter resultado não só dentro da competição. O atleta ele tem que ter o resultado do aspecto financeiro, né? Que ele sobreviva disso, né? Até citando outros esportes também, na Olimpíada da delegação brasileira, até surpreendeu muita gente, né? A notícia de que não lembro quantos atletas, além de praticarem o esporte, também tinham outros empregos para se manter. Não tem, Guilherme. Olha só que interessante isso, né? Eu acho que a gente precisa, muitas vezes você tem uma desigualdade também. O Brasil é um país que tem uma desigualdade social, né, que precisa ser trabalhado. E tem também uma desigualdade também no aspecto do esporte, né? Então, eu acompanhei isso. Muito atleta que tirou resultado lá, os esportes individuais, porque é diferente o esporte coletivo do esporte individual, né? O esporte individual, ele sofre muito com isso e a dificuldade. Muitos atletas que tiveram resultados são atletas que têm emprego, que não sobrevive do esporte. Então, isso precisa ser mudado, né? Essas políticas públicas, para que o atleta do esporte individual consiga sobreviver disso, né? No caso do karatê tem a Federação Gaúcha e Confederação Brasileira. Confederação Pan-Americana e Mundial. Quando tu começa a crescer, ser convocado para a Seleção Gaúcha brasileira, tu tem o apoio, pelo menos para viagem, alimentação, esse tipo de coisa? Hoje no aspecto da nossa federação, por exemplo, o Campeonato Brasileiro que nós temos agora em novembro em Goiânia, todos os atletas que pertencem para a Seleção Gaúcha, os atletas da equipe, a federação dá passagem, paga a inscrição e, se não me falha a memória, a estadia. Só fica por conta do atleta a alimentação. De âmbito internacional também, atletas, o Frank, o Douglas, a Cauane sempre foram beneficiados com a ajuda da Confederação Brasileira e da Federação. Mas não é uma ajuda de 100%, né, Guilherme? Sim. Mas você tem essa ajuda. Antigamente não se tinha nada, né? Professor, um abraço para quem segue mandando um recado para cá. Clair Gras, que está participando por aqui. Também tem a Rosane Oliveira, o Frank Manera, Simone Costenaro Ribeiro, nossa secretária de Educação aqui de Marau. Boa noite. Juarez é um profissional de excelência, grande abraço.
E também a Cláudia Francescon participando por aqui. E o pessoal que está curtindo a transmissão aqui, vamos ver quem está chegando. Um abraço para o Felipe Catânio, tem também Jennifer Fátima, Marinês Monteiro, Altair Pires. São as participações que vão chegando por aqui. E você que curtir e compartilhar a transmissão, não esquece, está valendo então essa camisa da Associação Shobokan de Karatê aqui de Marau. Professor, quantos... Tu não vai saber de cabeça isso, mas quantos atletas, quantos alunos passaram por você em todos esses anos de Karatê? Tem uma noção? Guilherme, eu acho que eu ia me eleger a deputado. No mínimo, diga. Brincadeira. O que mais me chama a atenção de tudo isso é que hoje eu tenho filhos de alunos que treinaram comigo no passado, que constituíram suas famílias, né, e que os filhos estão treinando. É muita gente, né, Guilherme? Poxa, caramba, assim, ó. Antes da pandemia, nós tínhamos registrado na Associação Shobokan 825 alunos, né? A gente estava prevendo para o ano de 2020 que o Karatê em Marau ia chegar a 1.000 alunos, né? Então, se tu pega 1.000 alunos e multiplica por 2, basicamente tu vai ver a família do Karatê. Mas, Guilherme, eu acho que deve ter passado, eu acho que umas 7, 8 mil pessoas pelas minhas mãos com o Karatê, né? Com pequeno início, médio início, longo início, né? Nós temos alunos aí que... Nós temos o Arcedino, né? Que é o Neguinho, o Nego, né? Que é músico. O Nego deve estar há 30 anos treinando o Karatê. O Karatê em Marau há 33 anos. Ele ajudou a puxar os fios, né? Ele ajudou a puxar os fios, né? Se ele está assistindo aí. Depois até vou falar uma coisa interessante do que eu fazia quando comecei a trabalhar com o Karatê em Vila Maria. Mas muita gente, né, Guilherme? Eu acho que nesse período, nesse começo, a gente errou muito, né? Essas pessoas que nos ajudaram a entender o Karatê. Tem muitas pessoas que têm uma parcela de culpa, mas é uma parcela de culpa muito boa, que ajudaram a estruturar todo esse trabalho, né? Então, com certeza essas pessoas fazem parte de todo esse processo, né? Então, eu teria um sonho, né? De, quando eu fazer o Karatê de Marau, fazer 35 anos... Daqui a pouco da gente, até lá, acredito que a pandemia esteja passada, da gente realizar um projeto daqui a pouco de chamar todos os alunos que passaram pelo Karatê ali no ginásio de esporte, de repente lá no Noé, imagina, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas passaram, né? Mas, Guilherme, eu vou dizer a você que eu sou um professor muito feliz, eu sou um professor eternamente grato por ter todas essas pessoas que me acompanham, de todos os alunos que passaram, de todos os alunos que continuam. Qualquer professor gostaria de ter a equipe que eu tenho, os alunos. Qualquer professor gostaria de ter os pais. Eu tenho muito orgulho de falar dos nossos pais, que são apoiadores dos alunos. Eu sou apaixonado por dar aula pelas crianças, né? A minha especialidade dentro da área de educação é em cima das crianças. Não que eu não gosto de dar aula para adulto, né? Mas eu acredito que a criança é o futuro, né? E sou apaixonado por tudo isso e eu acho que não me viria eu, Juarez, eu quero usar uma palavra do Samuel Tibola, que é psicólogo, me lembra muitos anos, ele foi aluno do projeto social da prefeitura. Olha só, Guilherme, a importância do investimento de projetos sociais. Tu vê um aluno que passou por um projeto social, hoje é psicólogo. Me lembro uma vez ele recebeu um kimono e ele fez uma fala, ele era guri de menor. Se eu não tivesse conhecido o Karatê, com quem eu estaria falando, aonde, em que ambiente eu estaria? E a mesma coisa hoje eu uso as palavras dele, em que lugar eu estava, com que pessoa eu estaria compartilhando, né? Então, eu sou muito grato por tudo isso, né? Pelas pessoas que acreditaram no meu trabalho, na minha pessoa, né? A gente não consegue atingir os objetivos, não consegue também agradar todo mundo, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim, como é que eu posso te explicar, Guilherme? Eu falar de mim é muito difícil, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito insistente, né? Eu sempre acreditei muito nas pessoas, eu gosto de acreditar nas pessoas. Eu sou uma pessoa que ajudo muito meus alunos, né? Eu gosto de fazer algumas caridades, né? E
também não gosto de divulgar, porque acredito que caridade com promoção tem outro sentido, né? Então eu sou uma pessoa que, além de trabalhar com o karatê, me preocupo muito com meus alunos, né? Ajudo muito meus alunos, né? E até a minha esposa, a Michele, disse assim, que tu não abre uma clínica para atender os pais e ajudar. Eu disse, olha, quem sabe mais à frente, né, fazer uma psicologia, mas, né, tô terminando educação física também, sou graduado em pedagogia, né, e sou muito feliz, né, Guilherme, eu sou eternamente grato e sou muito grato pela imprensa aqui do município de Amaral, por pessoas que nem você, né, a imprensa aqui do município de Amaral, a imprensa falada e escrita. Também eu vou atirar essa culpa, né, mas uma parcela de culpa muito boa, porque ajudam a projetar, né, a imprensa aqui do nosso município de Amaral é muito parceira desse nosso projeto do Karatê, né, então eu acho que sim, é um mérito meu, mas eu acho que, e tenho absoluta certeza, que é o mérito de todo mundo, né, Guilherme, a gente dá o pontapé inicial de um projeto, mas se não tem o empurrão de todo mundo, se a gente não somar força junto, a gente não consegue esses resultados, né? Tu falou que tu é insistente, né? Eu até vou puxar isso, eu tava lembrando antes, eu queria falar sobre isso na entrevista, não sei se tu vai lembrar também, mas talvez tu lembre. Acho que foi nos teus últimos momentos como bombeiro, tá? Se eu não me engano, eu trabalhava na Folha ainda. Teve um acidente entre Marau e Passo Fundo. Chovia muito naquela curva do Burro Preto. Um carro caiu, 2 pessoas caíram, tu subiu com um homem nas costas, naquele morro, não sei se tu vai lembrar disso. Pensei, não tem como subir naquele lugar ali. Tu carregou uma pessoa nas costas, subindo... O rio estava cheio, eles caíram dentro do rio. Estava cheio, isso. Se não me engano, teve até uma vítima fatal ali. E aquele que estava vivo, tu carregou nas costas, tu subiu o morro com ele. Hoje não ia conseguir fazer uma brincadeira, mas você vê o que é, Guilherme. Insistência, né? Essa pessoa, se não me falha a memória, estava em parada, né? Porque teve obstrução das vias aéreas, porque acabou tomando água, né? E você tem que tirar a pessoa dali, você tem que levar para o suporte. E como você tira uma pessoa dali, né? Então você arranca forças da onde que você não imagina, vê o que o ser humano é capaz de fazer. Claro que você tem toda uma técnica, você tem todo um preparo. E com certeza o karatê ajuda muito isso, né? Mas eu não ia me lembrar disso, né? Então essa pessoa, teve uma vítima fatal e essa outra pessoa foi salvo, eu acho, né? Foi. Tu vê, não me lembrava. Eu tenho essa característica assim de ser meio a minha esposa diz assim, a Michele diz assim, eu sou grato a ela disse assim, sabe que tu não tá meio insistente, meio demais? Mas só que muitas vezes, né, Guilherme, se não tem um pouquinho de insistência, né, muitas vezes ela disse, mas eu acho que tu não é insistente, tu é teimoso, que seja, mas enfim, né, mas eu acho que se não tem um pouquinho de insistência e que acreditar nisso que a gente está fazendo, eu acho que não tem resultado, né, e é melhor você tentar do que ficar se lamentando. Se você tentou e não deu certo, é melhor do que você ficar se lamentando por nunca ter tentado, né. Eu fui uma pessoa, Guilherme, que eu sou de uma geração intermediária do karatê, né? E ninguém me ensinou uma estratégia, né? Então eu fui doutrinado dentro do karatê, né? Eu fui doutrinado dentro do karatê que você tinha que abrir um buraco na parede para atravessar do outro lado. Ninguém te ensinou uma estratégia que tu podia dar a volta para passar, né? E então eu acho que essas adversidades que a vida me ofereceu, né? Essas pancadas que eu tomei da vida, eu acho que me tornou a pessoa que eu sou, né? Então, muitas vezes o pessoal diz para Michele, o professor Juarez hoje está bravo, ele é bravo, né? Eu só tenho essa cara de feio, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou um ser humano, assim, que me dou muito, né, Guilherme? De ajudar, de colaborar, né? Então, nasci para fazer isso e é isso que eu me sinto bem, né? 2 filhos? 2 filhos. Eu tenho o Daniel, né, que é fora do casamento, e tenho o Emanuel, que é o pequeno que vai fazer 5 anos, que também treina karatê. O Daniel até tentou uma época e não quis mais, né? Mas o Emanuel tá firme lá, já é faixa laranja, né? Nasceu ali dentro já. Ele nasceu ali dentro, né? Ele, de vez em quando ele é meio agitado, no bom sentido. Imagina a Michele grávida, eu acho que ele
nasceu no Vucu Vucu, naquele gritalheiro lá dentro, né? Então, muito, muito feliz. Quero aproveitar para dar um beijo para eles dois, que amo tanto eles aí. A Michelle não para de comentar aqui na transmissão, tá interagindo bastante. Um abraço ainda para Débora Cáceres, Thaís Siqueira, eu e a Bianca estamos assistindo. Tem a Mari de Oliveira, abração para Mari. A Maria Soranzo, professor Juarez, te conheci quando eu levava a aluna Priscila. Priscila Comarella, eu era tata dela, grande professor. Meu Deus, a Priscila Comarella é filha do primo? Sim. É, do primo Comarella, sim, a Maria. Beijão, Maria. Adoro a Maria. Imagina só, Guilherme, olha só. O primo Comarella e a prof. Rose e a Priscila, eles tinham uma D10, uma F1000, de cabina atrás, né? Coberto. Eles botavam nós lá dentro, naquela época podia, com um colchão, nós ia para tudo que é lado do Rio Grande do Sul competir. Olha só olha que história disso tudo, né? E a gente ia lá, que saudade disso, poxa caramba. Olha só, Guilherme, eu falando de bombeiro, eu e a Michelle se conhecemos num curso de bombeiro, né? Eu era bombeiro e a gente foi oferecer um curso para a associação do pessoal que fazia rapel ali de Vila Maria, e a gente se conheceu lá já há 17 anos, né? Então, poxa caramba, tenho muito a agradecer a ela. Ela é meu braço direito, meu porto seguro, né? A pessoa que está toda hora acompanhando, me apoiando, né? E com certeza a gente se torna as pessoas que a gente é, porque tem pessoas maravilhosas do lado da gente também, né? Um abraço ainda, professor, para a Darli Perim, Juvelino Manfroy, o Palito nos acompanhando. Juvelino, grande Palito. É o Palito. Também a Viviane Monteiro, Mônica Martins, o Ângelo Bedin também nos acompanhando. Professor Ângelo. O Evandro Teixeira, grande goleiro lá de Casca, abração. Rubens Meneguzzi, professor aqui da Faculdade Cesurg. Gelson da Silva e Suelen Canton são as participações. Eu te acho parecido com o professor Ângelo da música. Ângelo? Sim, uma vez quando ele usava cabelo comprido. Ele tinha um baita cabelo uma vez, né? Ele foi cortar. Ele era professor no projeto ABB Comunidade. Um abração aí pro Ângelo. Guilherme, olha só, vê se o seu neguinho está escutando. Vê se ele lembra disso, né? Eu acho que deve fazer 25 anos isso, por aí. 24, 25, 26. Eu comecei a dar aula em Vila Maria, né? E uma vez eu tinha algumas dificuldades de falar da vida, das dificuldades que a gente tinha, né? Mas enfim, chegou um determinado ponto que eu não tinha dinheiro 2 vezes por semana para pegar o ônibus da Unisul aqui e ir para Vila Maria, né? Ou tinha dinheiro para ir, não tinha para voltar. E tinha um aluno lá, o Diogo Bosa, e ele tinha as primeiras bicicletas que saíram de marcha, né? As primeiras bicicletas que saíram de marcha não dava muito certo, há problema lá na trocação de marcha, mas enfim, e foi uma época de verão. E se hoje eu for falar, eu já falei em algumas aulas, o pessoal ficava olhando, mas será que isso acontece? Então tem um Arcidino que é a testemunha. O que eu fazia, Guilherme? Época de verão, e eu ia e voltava de bicicleta a Vila Maria para dar aula, né? Voltava ainda à noite, né? Mas era tranquilo aquela época de andar de verão de bicicleta. Assim, fiquei, acho que uns 3 meses e meio, 2 vezes por semana, indo e voltando de bicicleta dando aula, né? Então, hoje, será que alguém faria, né? Será que hoje as pessoas têm a capacidade de fazer isso? Só que você tem que passar por isso, né? Para conseguir, né, colher os resultados, né? Então, hoje não tem como fazer, né? Quer dizer, seguido eu vou de bicicleta, sim, né? Hoje eu tenho uma bicicleta melhor, né? Me desafio pedalando, né? Mas enfim, para você ter uma ideia do que a gente faz, né? Para conseguir enraizar o nosso trabalho, né? É a mesma coisa que eu costumo dizer, muitas vezes tu pega uma pessoa de sucesso na vida, muitas vezes a pessoa acha que tu caiu de paraquedas, mas muitas vezes as pessoas só enxergam aquilo que está tudo pronto, as pessoas não conseguem ver quantas pedras, né, você chuta para conseguir chegar aonde a gente consegue, né? Mas a vida é feita de desafios, com certeza. Professor, para fechar aqui o nosso bate-papo, o que dá para falar do futuro? Qual que é o sonho do professor Juarez? Falta alguma coisa? Tem algum detalhe ainda que falta para falar, opa, estou realizado hoje?
Guilherme, volto a dizer, eu sou uma pessoa insistente, né? Eu sou um profissional muito satisfeito, né? Eu sou um profissional que sou muito feliz de dizer que sou professor de karatê, que sou profissional da área de educação, né? Sou muito feliz de morar em Marau, a comunidade de Marau abraçou o karatê de Marau, mas sim tem um sonho, né? De a gente ter uma sede muito maior. Eu tenho um sonho de que todo esse projeto do karatê consiga beneficiar muitas crianças, que esse projeto do karatê consiga formar bons cidadãos, né? Meu objetivo do meu trabalho, Guilherme, não é tornar só campeões de medalhas e troféu, né? É tornar pessoas vencedoras, né? Então, ainda não estou satisfeito em relação a isso. O karatê vai crescer muito, né? E para que a gente consiga aliar esse trabalho, que o karatê não vai te deixar melhor que ninguém, né? Mas vai te deixar uma pessoa diferente, né? Então, ainda tenho muito para trabalhar, para oferecer, e com certeza formar. E Guilherme, o meu sonho é conseguir classificar um atleta meu num campeonato mundial entre os 4. Tem um atleta nosso aqui com título entre os 4, né? E quem sabe tem um título de campeão. Então vamos trabalhar. Eu sou insistente e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Quem sabe uma Olimpíada? Quem sabe uma Olimpíada, né? Então que o karatê vire esporte olímpico. Sempre as pessoas acabam dizendo, professor, teria pessoa gabaritada em Marau? Claro, sempre teve pessoas gabaritadas. Tudo depende de como funciona toda essa parte burocrática, né? Com certeza. Professor, obrigado mesmo por aceitar o convite, vir até aqui na Faculdade CESURG e participar do nosso projeto. Obrigado mesmo de coração por aceitar o convite e uma ótima noite. Guilherme, eu que agradeço, né? Eu tenho, fora o teu trabalho, né? Você é um grande profissional, a gente tem uma amizade, eu te admiro muito como pessoa, como profissional, e com certeza eu que tenho que agradecer muito, principalmente esse convite. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, Marau, a todos meus alunos, um abraço aí para a família Chobucão. Da mesma forma, agradecendo também aos nossos parceiros, nosso patrocinador master, Faculdade CESURG, a gente, uma visita guiada aqui na faculdade, conheça a nossa estrutura, cesurgmarau.com.br, Tanise Locatelli Esteticista, serviços de estética, maquiagem, corte de cabelo, design de sobrancelha, penteado, limpeza de pele, depilação facial, entre outros serviços de estética. A gente tem o horário através do Facebook, Tanise Locatelli Esteticista, também Fato com Amor e flâmulas e balas personalizadas e feitas artesanalmente para decorar o seu ambiente e surpreender o seu cliente. Contato direto pelo Instagram, Pode Arroz, tudo em maquiagem e acessórios, na Barão do Rio Branco, próxima à antiga Delegacia de Polícia de Marau. E também Wave Criativa, o mar de oportunidades espera por você. E dessa forma, então, fechamos o nosso bate-papo desta sexta-feira. Em breve nós voltamos. Obrigado a todos que participaram. Lembrando que quem compartilhou e curtiu a nossa transmissão está concorrendo a essa camisa da Associação Shobukan de Karatê. Para você, uma ótima noite e até mais.